Olá, que Deus abençoe a vida dos senhores e senhoras, policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas municipais e todas as demais autoridades que fazem parte das forças de segurança e de justiça do nosso país. Eu gostaria de, neste momento, compartilhar com o senhor e com a senhora uma mensagem de fé, uma mensagem de reflexão com base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro sagrado, que diz assim, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 e 26, o Senhor Jesus ele disse o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Vejam só, né, o que o Senhor Jesus ele diz nessa passagem. Ele nos orienta que nós não devemos de viver ansiosos com as preocupações desta vida, né? Muita gente, principalmente agora no século 21, tem sido acometida por um mal que é o mal do século, né? Junto aí a depressão, problemas psicológicos que muita gente vem enfrentando. Um deles é justamente a ansiedade. Ansiedade esta que nasce muitas das vezes por conta de preocupação excessiva com o futuro. Quantas pessoas que elas não conseguem dormir por conta da ansiedade, por conta de problemas que elas estão enfrentando no casamento, uma iminência separação. Quantas pessoas que estão ansiosas, preocupadas excessivamente porque ela recebeu a notícia de que o filho está envolvido com as drogas, que o filho está envolvido com a criminalidade, e ela fica com aquela preocupação constante de que a qualquer momento ela pode receber uma notícia ruim, de que ele foi preso ou até mesmo que ele perdeu a sua vida. Quantas não são as pessoas que a ansiedade delas está ligada à questão econômica, por conta às vezes de uma má administração, não soube lidar com as finanças e ela acabou criando aquela bola de neve na vida financeira e muitas das vezes, né, comprando coisas que nem precisava, mas comprou, se endividou para, e como diz a frase, né, tem até uma frase que eu separei que diz assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para muitas das vezes impressionar pessoas que nem gostam dela. Assim tem muita gente se endividando porque quer agradar, quer mostrar para as pessoas o carro que ela comprou, quer mostrar para as pessoas à sua volta o iPhone, o celular de última geração que ela conquistou, e com isso acabam se endividando, né? Não que seja errado a pessoa ter coisas, conquistar bens, não é errado, mas muitas pessoas metem os pés pelas mãos, se endividam justamente para querer agradar os outros e vivem com essa ansiedade, né? Não tem paz dentro de si. O Senhor Jesus, ele nos mostra como exemplo as aves do céu, que nós devemos de, não que você não tenha que trabalhar, não tenha que seguir a sua vida, né? Mas ele fala em relação a gente viver com essa preocupação, com essa ansiedade dentro de nós para conquistar coisas e pessoas nesta vida. Deus, em toda a criação, vamos usar como exemplo aqui
né? As aves do céu que o Senhor Jesus diz, Deus cuida delas. Sem elas precisar trabalhar, Deus dá o sustento, dá o alimento a elas, né? Jesus usou também como exemplo os lírios do campo, que nem o rei Salomão, que é considerado o homem mais rico de toda a humanidade, nem ele, em toda a sua glória e majestade, se vestiu tão bem como os lírios do campo. E Jesus, ele nos mostra que a nossa preocupação não deve de ser somente com as coisas dessa vida, mas principalmente com as lá do alto, principalmente com as coisas celestiais, os assuntos celestiais. Quando nós buscamos em Deus pautar as nossas escolhas, as nossas decisões, seguindo a vontade de Deus, nós priorizamos isso, sempre teremos confiança dentro de nós, confiança de que, por maiores que sejam as lutas neste momento, se eu fizer a minha parte com Deus, Deus ele vai fazer a parte dele e eu vou alcançar os meus objetivos na minha vida. Eu vou alcançar os meus sonhos. Se eu priorizar Deus na minha vida, eu não vou ficar ansioso com o meu futuro. Eu sempre uso de exemplo isso na minha própria vida. Outrora, eu vivia sendo dominado pela ansiedade do futuro, seja em relação aos estudos, seja em relação à vida financeira e outras áreas da vida. Não tinha paz. Não tinha paz. Mas quando eu aprendi a confiar em Deus, a confiar na palavra dele, a buscar o reino de Deus, como Jesus ele nos ensina, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que é justamente fazer a vontade de Deus, a partir dali eu passei a ter essa certeza dentro de mim, de que uma coisa não pode, de forma alguma, ser anulada, é a palavra de Deus. E se Ele nos promete que em nossas vidas, uma vez nós fazendo uso da fé, iremos alcançar suas promessas de uma vida abundante, de uma vida abençoada e a mais importante delas, a salvação da alma, então eu me apego a essa palavra. Eu me apego a essa certeza. E eu vejo as promessas de Deus se cumprindo em minha vida. Então coloque as suas ansiedades nas mãos de Deus. Coloque todas elas. E pode ter certeza que em breve você verá as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Não tenha dúvida disso. A palavra de Deus diz lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, Filipenses 4, vou compartilhar com vocês aqui. No versículo 19 diz assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, Deus ele vai suprir as nossas necessidades. Basta nós crermos no seu poder, crermos na sua palavra. Que Deus ilumine a vida de todos os senhores e senhoras. Eu gostaria aqui de fazer uma oração pedindo a Deus para que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Ele ilumine os seus caminhos. Vamos unir a fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu uno a minha fé neste momento com cada policial militar, policial civil, guarda municipal, bombeiro, com cada autoridade que recebe essa mensagem. E eu peço ao Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha visitar
essa autoridade, que de repente recebe essa mensagem e vem enfrentando uma situação adversa, vem sendo vítima dessa ansiedade, as preocupações que vem tomando conta da vida deles. Meu Pai, que o Senhor arranque de dentro de cada um essa ansiedade, arranque toda angústia, arranque toda dor, de maneira que ele seja livre, ela seja livre a partir de agora, meu Pai. Eu peço ao Senhor, age no ser de cada um deles e que, meu Pai, nos próximos dias eles vejam um sinal de que o Senhor está com eles. Faça um milagre acontecer. Eu peço ao Senhor, eu entrego a vida de todos em Tuas mãos, meu Pai. Na certeza que o Senhor ouve e atende esta oração, guarde a vida deles, eles que tanto se doam, se dedicam para defender a sociedade, guarde a vida deles também, meu Pai. Se alguém vem sendo vítima da depressão, se alguém vem sendo vítima de uma enfermidade, que seja curada agora, que o Teu poder toque no ser dele e ele seja livre dessa depressão, dessa enfermidade. Eu oro pelos familiares de cada autoridade. Meu Pai, que o Senhor alcance a vida deles. E se alguém tem um familiar que está enfermo, seja ele curado. Se tem alguma autoridade que tem um familiar que está nos vícios, seja esse familiar alcançado pelo Teu poder e que haja, meu Pai, uma libertação na vida dele. É isso que eu te peço. E desde já eu te agradeço. Em o nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus ilumine a vida do Senhor e da Senhora. Eu não sei qual é a sua religião. Se você é católico, se você é kardecista, se você é espírita, se você é de Umbanda, eu não sei qual a sua religião, se você é evangélico. Uma coisa eu tenho certeza, Deus ele está de prontidão para te ajudar, para te socorrer. E se você precisa de ajuda, entre em contato conosco. Entre em contato e nós estaremos de prontidão para te ajudar. Seja com uma palavra, seja com uma oração ou de outra forma, nós vamos buscar de alguma maneira ajudar o Senhor e a Senhora. Que Deus ilumine a vida de todos e até uma próxima.